que damos início ao primeiro simpósio Mais Forte que a DMD, Distrofia Muscular de Duchenne. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do deputado estadual Aldo Demarque, que foi quem nos indicou o anfiteatro aqui para a gente estar realizando o primeiro simpósio. E gostaria de agradecer também a presença de todos os patrocinadores: Brascabos, Santa Casa, Performance, Centro Médico de Saúde Ocupacional, Água Viva, IN49, Centro de Pinturas, Padaria Canaã, Contato, Trieste Buffet, Rápido São Paulo, Unimed Rio Claro. E os apoios: SR Sam, Divisa Gráfica, Jornal Cidade, Resmed e a Prefeitura de Santa Gertrudes. Chamo ao palco, não ao palco, passo a palavra, que ela já está ao palco, a nossa querida Carla Hoffmann de Lima. Difícil. Bom dia. Meu nome é Carla, né? Eu sou mãe de Davi e Daniel. O Daniel, nós tivemos o diagnóstico em 2008 que ele tem a distrofia muscular de Duchenne. Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois, ao olhar atento, o olhar carinhoso da Lia, que está ali presente, da escola, que muito nos ajudou, porque olhar para uma dificuldade realmente é uma coisa difícil. Olhar para a dificuldade dos nossos filhos é mais difícil ainda, porque nós temos a tendência de idealizar algumas coisas, idealizar que os nossos filhos serão de um jeito que não terão problemas. E, de repente, em 2008, nós nos deparamos com algumas dificuldades do Daniel. Daniel caía bastante, Daniel, ele tinha muita dificuldade para subir a escada. Chegava, quando ele tinha aula de psicomotricidade, ele tinha essa dificuldade, ele travava na aula de psicomotricidade. E daí nós fomos olhando, passamos por vários profissionais. E, a princípio, para nossa alegria, eles colocavam que o Daniel não tinha nada. E depois nós acabamos encontrando uma outra médica e ela colocou que ele tinha distrofia. Muito bem, né? Estamos com uma doença grave, uma doença que ainda não existe cura, mas nós começamos a buscar uma solução para isso. Porque Deus, Ele nos capacita e Ele vem capacitando muito a nossa família. Ele vem sustentando a nossa família e colocando profissionais como a doutora Maria Bernadette, que é uma pessoa maravilhosa, que busca aquilo que para os nossos olhos não existe solução. E ela, sempre com um olhar atento, com carinho, ela sempre nos leva para cima. As consultas dela demoram de 3 a 5 horas e todas as vezes nós saímos com uma felicidade, com uma vontade maior de viver, de buscar o que tem de melhor. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que nós pensamos em trazer também para todos vocês o melhor que o Daniel tem, os melhores profissionais,
melhor equipe, porque isso faz muita diferença, estar com pessoas que estão dispostos a nos ajudar, porque a caminhada, ela é dura, né? Mas nós precisamos contar com esses profissionais, e eu posso agradecer muito a vida de cada um aqui, eu posso agradecer muito a vida de cada amigo, de cada pessoa que sempre nos apoiou. Não existe preço para isso. E nessa história, nessa caminhada, eu fui me baseando bastante em algumas coisas, algumas experiências de vida importantes. Eu me lembro muito o filme do Decisões Extremas, não sei quem já assistiu esse filme. Esse filme conta a história de um pai que luta até o final, que ele batalha para buscar uma cura para os teus filhos. Os filhos dele têm uma doença degenerativa de Pompe. E ele, com toda a sua garra, ele busca, com a ajuda de alguns profissionais, fazer essa diferença. Também me lembro que é uma pessoa que me inspira muito, é o Nick Vujicic, que ele não tem os 2 braços e não tem as 2 pernas, mas ele é um guerreiro. Ele mostra que a vida vale a pena, que mesmo tendo as dificuldades, nós podemos mostrar que existe algo melhor. Eu posso dizer para vocês que a minha família é muito feliz. Nós somos felizes por poder dar o melhor para o Daniel. E o Daniel, ele é uma criança que ele transborda felicidade. É claro que olhar para uma dificuldade do filho é também olhar para os defeitos dele. Não é só olhar para as qualidades. Ele tem os seus defeitos, ele tem o momento que ele precisa ser corrigido. E por isso, por esse amor que nós temos a ele, que nós fazemos isso. Ele é realmente muito especial. Eu gostaria de convidar a todos aqui para a gente tentar se colocar no lugar dessas pessoas que enfrentam essas dificuldades. Nós temos aqui várias pessoas presentes que têm também essas dificuldades, mas são verdadeiros guerreiros. E com certeza olhar para esses pais, né? Mas o olhar não pode ser um olhar com dó, porque a dó faz com que a gente anule o outro. Eu convido vocês a olhar assim, olhar para o que a gente passa, porque isso faz com que a gente tenha mais sensibilidade, que a gente possa buscar o que a gente passa, mas também olhar para as vitórias, porque em todas essas dificuldades nós temos vitórias. Então, o simpósio, esse primeiro simpósio, ele nasce assim. Ele nasce com essas dificuldades. Nós fizemos esse simpósio em 4, 5 meses. Então, realmente, aí, eu acredito pelo número de profissionais que nós conseguimos estar trazendo, também já foi uma vitória. Então, eu agradeço muito a vida de vocês. Eu agradeço a disposição de vocês estarem aqui e desejo que vocês tenham um ótimo simpósio, mais forte que a DMD. Obrigada.
Agora eu convido o pastor Clóvis para falar um pouquinho com a gente. Bom dia a todos. Quero agradecer o privilégio de estar aqui com vocês hoje pela manhã. Agradecer a Carla, Fabiano pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Eu quero contar rapidamente um pouquinho da minha história, mas antes eu quero mencionar um versículo da Palavra de Deus que deve estar na sua pasta também, que são palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele, ao reclamar para Deus de algo que o incomodava, que o fazia sofrer, Deus disse para ele o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em 2001 eu fui diagnosticado com distrofia muscular. Eu fui um pouco displicente no começo, e por isso até hoje ainda não consegui a classificação dessa distrofia, mas eu sou atendido lá na Unicamp pela doutora Ana Marli. Ela deve estar aqui com vocês, talvez no sábado, uma pessoa excepcional, muito humana e uma profissional incrível. Depois de 2001, quando eu tive o diagnóstico, a história foi mais ou menos a seguinte. Eu creio que é parecida para todo mundo. Eu comecei a ter dificuldades para correr. Eu era um atleta amador, jogava futebol de salão, futebol de campo, basquete, vôlei, gostava de correr, andar de bicicleta, e eu tive uma torção um pouco séria no tornozelo que me levou a procurar ajuda médica. E aqui em Rio Claro, eu morei aqui 2 anos, eu fui ali na Santa Casa de Rio Claro e um médico clínico geral, eu não me lembro nem o nome dele, se eu lembrasse eu gostaria de agradecer, mas ele pediu para que eu andasse no corredor do hospital. E eu andei, ele falou assim: você tem distrofia muscular. Eu nem sabia o que era isso, então comecei a procurar outros médicos. Ele me indicou um neurologista lá em Rio Claro mesmo, e o neurologista disse: imagina, você não tem isso de modo nenhum. Eu acho que foi uma palavra impensada do médico, e assim, isso se repetiu com outros médicos também, até que eu fui parar na Unicamp, e depois de 2 anos na Unicamp, depois de exames mais profundos, eu fui diagnosticado com distrofia muscular avançada. Recebi a notícia por telefone, e naquele momento já tinha bastante informações sobre a distrofia muscular para ficar assustado com o negócio. Então, quando eu recebi a notícia, o meu mundo literalmente caiu, porque eu já imaginava muita coisa, já conhecia bastante coisa sobre a distrofia muscular, de Duchenne especialmente, e a minha esposa estava grávida de 7 meses de um menino. E isso fez com que as nossas preocupações se agigantassem. Mas a história com a distrofia depois foi mostrando que era possível viver uma vida satisfatória apesar das lutas, e que nem todas as preocupações eram preocupações reais para nós. Hoje nós temos 2 meninos, o Leonel com 10 anos e o Guilherme com 3 anos, e com a graça de Deus eles são saudáveis. Nós aprendemos muito nessa caminhada, com o sofrimento, com a reflexão, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que para nós foram muito importantes. Eu quero apresentar minha esposa aqui, essa moça linda aqui na frente, a Juliana. Ela é uma mulher incrível, podem acreditar nisso. E nós aprendemos muitas coisas. Eu sou pastor na primeira igreja batista em Piracicaba, e por isso eu quero também dizer o que é que eu aprendi com a palavra de Deus e com o que Deus nos ensina na caminhada do dia a dia. Então, a primeira lição importante que eu aprendi é que Deus é inocente. Nós sofremos por culpa do próprio pecado da humanidade. São as nossas escolhas
que fazem com que o mundo esteja tão complicado como está. A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: você acha que há fome no mundo por falta de alimento ou por má distribuição? Então a questão é essa: nós, a humanidade de forma geral, não estou falando aqui de pecados específicos de cada um, claro, porque isso seria injusto, mas a humanidade sempre fez as escolhas erradas e nós sofremos com isso. Em segundo lugar, nós temos um Deus que sabe o que é sofrer. Ele enviou Jesus, seu Filho, ao mundo para morrer por nós. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você daria a sua vida por alguém? Se você fosse fazer uma lista rápida de pessoas por quem você daria a sua vida, quantas pessoas comporiam essa lista? Eu pensei em algumas pessoas para mim. Eu daria a minha vida por minha esposa, pelos meus 2 filhos, pelos meus pais e pelos meus irmãos. Eu acho, porque só na situação extrema de ter a obrigação de fazer a decisão que a gente vai saber. Agora, se você me perguntasse assim: você daria a vida do seu filho por alguém? Aí a lista ficaria vazia. Meu filho, nem pela Madre Teresa de Calcutá, por ninguém. Mas foi exatamente isso que Deus fez por nós. Deus entregou seu próprio Filho para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Portanto, a Bíblia diz que Deus é homem de dores, que sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. Por isso eu concluo que quando você chora, Deus também chora. Quando você sofre, Deus também sente. E isto é algo maravilhoso para mim, porque o Deus a quem eu sirvo não é um Deus distante de mim, mas é um Deus que me acolhe, me abraça na hora que eu mais preciso de consolo. Não é um Deus que não vai entender minhas lágrimas, meu sofrimento. Ele sabe. Ele passou por situação de sofrimento mais extremo que a minha. Portanto, Ele se identifica conosco também no nosso sofrimento. E Ele pode, portanto, nos consolar e nos fortalecer. Também aprendo que eu não posso impedir que a tragédia bata à minha porta. Eu não posso impedir que o sofrimento chegue na minha família. Mas eu posso pelo menos impedir que o sofrimento que bate à minha porta transforme a minha pessoa numa pessoa amargurada. Eu não preciso ser amargurado. Eu não preciso ser depressivo. Mesmo com o sofrimento. Mesmo porque, a cada vez que eu vou lá na Unicamp, eu chego à conclusão que eu tenho só que agradecer a Deus. Como é que eu vou reclamar de alguma coisa quando eu olho para o lado e vejo gente sofrendo tanto ou muito mais do que eu? Eu não posso reclamar. Eu tenho que fazer a escolha de ver uma vida alegre, disposta, procurando viver a vida inteira da melhor maneira, na condição que Deus me deu. E isso é um exercício diário para mim. Então, algumas palavras finais para você. Primeiro, escolha viver. Viva. Escolha amar, escolha aproveitar tudo de bom que Deus permite a você desfrutar. Eu me lembrei que há algum tempo atrás nós fizemos uma viagem com a terceira idade lá da nossa igreja. Nós fomos para uma fazenda ali na cidade de Itu. Não sei se você conhece a Fazenda Maeda. E lá tem uma famosa árvore gigante, que é uma árvore muito grande mesmo. Na verdade são 2 árvores juntas, e eles fizeram uma escadaria que você sobe mais ou menos a uns 40 metros de altura. Então, escadarias que vão até o topo da árvore. E quando chegamos lá, as pessoas perguntaram assim para mim: mas você vai subir? Eu falei: é lógico. Tem corrimão? Eu estou subindo. E pensei o seguinte: como é que eu vou deixar de aproveitar se eu não sei qual vai ser a última vez que eu vou conseguir fazer isso? Então eu aproveito até a última gota de prazer naquilo que Deus me dá. Então, meu filho junto comigo, e nós subimos até o último degrau daquela árvore. E assim eu tenho feito na minha vida inteira. Eu procuro viver da melhor maneira na condição que Deus me dá. Também, a última palavra: tenha fé.
tenha esperança, porque Deus é bom. O nosso Deus é um Deus bom. Ele deu inteligência aos homens e por isso mesmo amanhã pode surgir alguma coisa nova. Eu não vivo iludido por notícias fantasiosas. Eu acho, por exemplo, que a internet é uma inimiga nessa questão toda, porque a gente vê tanta coisa errada na internet, e eu parei de consultar a internet há algum tempo, a não ser alguns sites que eu sei que são confiáveis. Mas eu não me iludo com notícias fantasiosas, eu procuro renovar a minha fé e a minha esperança no fato de que Deus é bom, e que, portanto, Ele quer coisas boas para nós. E isso quer dizer que sempre é possível que alguma coisa nova surja, quem sabe amanhã há uma novidade para um caso que você conhece ou para você mesmo. E lembre-se de que há coisas e pessoas que continuam sendo importantes e valiosas e que nós não podemos desprezá-las apesar da distrofia. Nós não paramos de viver para os outros, nós não desistimos de outras pessoas em detrimento do seu bem-estar, porque nós temos um caso na família, por exemplo, ou nós desistimos de viver. Escolha ser alguém que abençoa, escolha ser alguém que faz a diferença, escolha amar, escolha cuidar. Lembre-se que há mais pessoas ao seu redor que você pode ser uma diferença importante, uma bênção na vida dessa pessoa, e fazendo assim, ao mesmo tempo que você abençoar, você será abençoado também. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração com vocês. Eu vou pedir que você fique em pé, por favor, se você puder. Quando nós oramos, nós fechamos os olhos, porque nós procuramos nos concentrar apenas em Deus. Eu não sou um pastor desses que prometem milagres a todo momento. Quem faz isso em nome de Deus, faz por si só, não porque Deus prometeu. A vida não é fácil para ninguém, mas como eu disse, eu creio num Deus bom, que cuida de nós, apesar das nossas lutas. Então eu peço que você feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus soberano, que todo o poder está nas tuas mãos. O poder da vida, o poder de sustentar todo o universo conforme a tua vontade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós somos teus filhos e porque nós temos essa confiança de que o Senhor é um Deus bom e que as tuas misericórdias, a tua graça estão voltadas para nós, inclusive neste momento. Por isso, Senhor, nós entregamos nossas vidas ao Senhor, certos de que quando nós fazemos isso, o Senhor nos toma em seus braços e faz por nós aquilo que há de melhor. Nós entendemos que a vida é difícil, que há sofrimento sim, que há muita coisa injusta e difícil de ser entendida. Mas nesta hora nós queremos pedir que o Senhor conforte o nosso coração, nos console, nos fortaleça, nos dê sabedoria, entendimento, para que o nosso caminho seja um caminho não de displicência, não de desistência, não de desânimo, mas sim um caminho de coragem, um caminho de alegria resoluta, um caminho de paz e tranquilidade, com a certeza de que se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Nós queremos te pedir, ó Deus, por aquelas crianças que sofrem, ó Deus de amor, tenha misericórdia, Senhor, dessas crianças e suas famílias. Ajude-as, ó Deus, na sua fraqueza, aliviando seu sofrimento, abençoando, ó Deus, também com a cura. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe rica e profundamente a vida dos cientistas, dos médicos, aqueles profissionais que trabalham incessantemente na busca de soluções e cura para essa questão tão difícil que é a distrofia. Que o Senhor
ao mesmo tempo em que eles se dedicam para buscar uma cura para outras pessoas, que o Senhor também os recompense generosamente, para que eles se sintam cada vez mais motivados e assim capacitados pelo Senhor para fazer o seu trabalho. Te agradeço, ó Deus, porque entre nós há pessoas que fazem disto um ministério e assim doam mais do que suas capacidades intelectuais, mas também doam o seu coração. Muito obrigado pela humanidade que há nessas pessoas. Nós te pedimos, ó Deus, por cada um que está aqui hoje, por nossas famílias, guarda, ó Deus, o nosso coração, para que não haja amargura em nós, mas que o Senhor nos dê sempre muita coragem, muita disposição, muita alegria, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo que passaremos aqui, dirija as nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pode sentar-se.